Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos a mais uma videoaula e eu vou falar hoje um pouquinho sobre figuras de linguagem. Nós já havíamos começado a falar sobre figuras de linguagem antes da pandemia, né? Falamos sobre o trocadilho, que é o jogo de palavras, a literação, que é quando há a repetição de consoantes dentro de um mesmo verso, geralmente em poemas, que esse recurso é utilizado, sempre com a intenção, né? Tem uma intenção, essa repetição ela é intencional, não é por acaso. Falamos sobre a assonância, que é a repetição de vogais. Falamos sobre metáfora, né? Então, nós já estávamos trabalhando com esse assunto antes da pandemia e agora, na apostila de vocês, aparecem outras figuras de linguagem, tá? Então, hoje eu vou fazer aqui, vou relembrar um pouquinho o que é uma figura de linguagem. Vou falar novamente sobre comparação e metáfora, porque embora não esteja na apostila, é sempre bom a gente relembrar a metáfora, o que ela é, já que é uma figura de linguagem que aparece muito em músicas, em textos, né, fábulas, muitos textos que utilizam figuras de linguagem, muitos textos que permitem a utilização de figuras de linguagem como um recurso de construção de sentido, tá? Então, vamos para a primeira figura de linguagem. Então, antes de entrar efetivamente em figuras de linguagem, eu vou falar um pouquinho sobre denotação e conotação, né? O que é denotação? É a palavra com o seu significado que a gente encontra no dicionário. Então, por exemplo, o que é o amor? O amor é um sentimento, né? É isso que a gente vai encontrar no dicionário. Mas, se eu for ler, por exemplo, um poema, o amor é fogo que arde sem se ver. Nesse verso, está dizendo que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, né? Então, é um poema que dá uma outra definição para o amor, né? Então, isso é denotação e conotação. Denotação é a palavra que tem o seu sentido restrito, que está lá no dicionário. Amor é um sentimento, né? Livro, né? Vai ter lá a definição de livro no dicionário, que significa, e a sua significação mais restrita, é o que está no dicionário. Então, a palavra com sentido comum, aquele encontrado no dicionário, de modo objetivo, a linguagem ela é exata, ela é precisa, né? Então, depois de jogar bola, nós comemos um churrasco, ok, né? Aqui a linguagem ela está objetiva, né? Exata, precisa. Depois de jogar bola, nós comemos um churrasco. A conotação, né? A significação dessa palavra, ela é ampla. Ela depende do contexto da frase. Então, a frase, o contexto da frase, possibilita criar um novo significado para uma palavra, para um termo ou para uma expressão, tá? Então, é possível nós darmos uma significação diferente para um termo, dependendo da frase, dependendo do contexto, tá? Então, a conotação vai ser isso. A palavra, com sentido que carregam valores sociais, afetivos, então é um outro significado para um termo. Não é o significado que a gente vai encontrar no dicionário, que tem um sentido restrito. É utilizada de modo artístico, criativo, porque é onde a gente vai encontrar o sentido conotativo. Música, poema, né? Tá mais ligado à arte, à criação, tá? É rica em sentidos. Então, percebam agora a palavra bola utilizada novamente. Deixa eu tirar aqui o quadrinho para dar para ver. Né? Então, ali em cima nós lemos que depois de jogar bola, nós comemos um churrasco. Denotação. Ele comeu bola na prova de matemática. Vejam que bola aqui não tem o sentido desse objeto redondo. Aqui bola não significa isso. Ele comeu bola no sentido de se enganou, né? De fez alguma coisa errada, né? Ele comeu bola, ele não entendeu, ele não percebeu, né? Então, a bola aqui tem um outro sentido. Se você for até o dicionário, você não vai achar esse significado no dicionário. Aqui, porque no caso, é o sentido conotativo. O contexto da frase deu uma outra significação para o termo bola. Não é um objeto redondo utilizado para jogar alguns esportes. Não é esse significado que essa frase deu para o termo bola. Nesse caso, que bola significou engano, né?
que é um outro significado. Então, aqui, conotação. Então, denotação, sentido do dicionário que a gente encontra, objetivo, claro, preciso, e a conotação é um modo artístico, criativo, é rico em sentidos. Você precisa entender o contexto da frase para poder saber o significado que foi atribuído a um termo, tá? E aí, dentro dessa ideia de conotação e denotação, a figura de linguagem, ela é uma linguagem conotativa, né? Porque o significado que alguns termos atribui-se a alguns termos depende do contexto, depende do seu conhecimento de mundo para você entender. Então, a figura de linguagem, muitas vezes se você recorrer ao dicionário, você não vai entender aquele termo, porque depende do entendimento, do contexto da frase, para saber o que ele quis dizer, tá? Então, vamos lá. Então, aqui começando comparação, né? É uma figura de linguagem, tá? Que consiste em quê? Em aproximar dois seres em razão de haver entre eles alguma semelhança, né? Na comparação, sempre vai ter um elemento comparativo, sempre. O como, tal qual, igual a que nem, né? Então, a vida vem em ondas como um mar. Então, eu estou comparando ondas ao mar. Jamais eu vou encontrar isso no dicionário, né? Onda é uma coisa, mar é outra. Então, a figura de linguagem permite a gente aproximar dois elementos, porque há entre eles alguma relação de semelhança, proximidade existente. Então, a vida vem em ondas como um mar. É uma comparação porque tem um elemento comparativo, tem o como ali, olha, como um mar. Eu comparei ondas, a vida, né, com um mar. Então, eu comparei isso. A vida vem em ondas, como o mar também vem em ondas. Né? Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida. Então, comparou o coração ali tombado na vida a uma estrela ferida. Fez uma comparação através do elemento comparativo tal qual, tá? Então, a comparação é quando eu aproximo dois termos e eu tenho que ter obrigatoriamente o elemento de comparação, tá? E metáfora, né? O que vai ser a metáfora? Metáfora também é uma figura de linguagem, sentido conotativo, porque é atribuído a um termo um significado que não lhe é próprio, que não está no dicionário, né? Então, quando eu digo assim, você é luz, é raio, estrela e luar. A definição de luz, você é a definição de luz, você é a definição de raio, você é a definição de estrela e luar. Não, isso não está no dicionário. Isso é metafórico, né? É porque a comparação é uma comparação sem o elemento comparativo. Então, está dizendo que você é luz porque você tem alguma característica de luz, né? Você se destaca, você aparece, você brilha, né? Mais que outras pessoas, de repente, quando você está em um ambiente. É raio, é estrela e é luar. Alguma característica de raio. Você é estrela, né? De repente, é essa coisa do destaque, de aparecer mais. E luar, tá? Então, eu faço uma afirmação, eu faço uma definição que não lhe é própria, tá? Que não é o que você vai encontrar no dicionário. A definição de luz no dicionário não vai estar lá você, né? A definição de raio não vai estar lá que é você. Essa menina é um doce, né? A definição de doce no dicionário é menina? Não é, né? Então, quando eu digo que a menina é um doce, não quer dizer que ela é um doce, esses doces que a gente come, né? Quer dizer que ela é amável, né? Ela tem alguma característica de doce, né? É fácil gostar dela, por isso que eu digo que ela é um doce. Todo mundo gosta de doce. Quando eu digo que ela é um doce, quer dizer que é muito fácil gostar. É uma pessoa muito amável, né? Que é fácil de conquistar, que nos conquista com facilidade. Então, eu afirmei, né? Eu fiz uma definição, essa menina é um doce, né? Mas que não lhe é própria. A definição de menina não é doce, a definição de doce não é menina, né? E isso é uma metáfora. É quando eu faço, eu emprego uma palavra com um sentido que não lhe é próprio, que não lhe é comum. Esse homem é uma fera. Ele não é uma fera, né? Essa não é a definição de homem. Homem é uma fera. Não. Mas ele tem alguma característica em comum com a fera, né? Então, a metáfora tem essa comparação por haver entre esses dois termos alguma semelhança com alguma característica, tá? Né? O homem não é uma fera, mas de repente ele é muito bravo como uma fera. Mas ao invés de eu fazer a comparação com o elemento comparativo,
eu faço essa afirmação, tá? Essa menina é um doce, você é luz, é raio, estrela e luar. Isso é uma metáfora, você não é luz. Você tem alguma característica de luz, tá? Deixa eu voltar aqui. Metonímia também é uma figura de linguagem, sentido conotativo, né? Então, aqui é quando eu faço a troca de uma palavra por outra, porque há entre elas uma relação de sentido. Então, leio Machado de Assis, né? Eu leio Machado de Assis? Não, eu leio os livros de Machado. Mas livro e Machado têm uma relação de sentido. Então, eu posso trocar a palavra livro por Machado. Então, leio Machado de Assis. Quando eu troco a obra pelo nome do autor. Ao invés de falar o nome do livro, eu falei o nome do autor. Então, leio Machado de Assis. Isso é uma metonímia. Usamos Nike, né? Nós não usamos a marca Nike, nós usamos um produto da Nike. Uso tênis Nike, né? Nike é a marca do tênis. Mas é muito comum nós falarmos que usamos Nike, né? Então, eu troquei o produto, que é o tênis, pelo nome da marca, que é Nike. Então, usamos Nike, né? Comi uma caixa de chocolates. Eu não comi a caixa de chocolates, eu comi o conteúdo da caixa. Mas é muito comum nós falarmos que comemos uma caixa de chocolates, comi uma caixa de bis, né? Então, ali eu troquei o conteúdo pelo todo, que é a caixa, né? Mas é porque bombom e caixa têm uma relação de sentidos. Por isso foi possível fazer essa troca, fazer essa substituição, né? Quando você toma Coca-Cola, bebi Coca-Cola, você não bebeu Coca-Cola. Coca-Cola é a marca, você bebeu o quê? Refrigerante, né? Coca-Cola é a marca. Então, a metonímia é quando a gente faz a troca de um termo por outro, porque há entre eles uma relação de sentido, alguma semelhança de sentido, tá? Então, esses são alguns exemplos de metonímia. Então, tem que guardar esses nomes todos, metonímia. E, por último, os sinônimos, né? O que são sinônimos? Sinônimos são palavras de mesma classe gramatical que possuem significados idênticos ou muito próximos, tá? Então, tem os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos. Perfeitos é quando eu posso trocar um por outro e não vai haver nenhuma, não vai prejudicar a significação da minha frase. E os imperfeitos é quando eu troco, muda um pouco o sentido da frase, tá? Então, sinônimos perfeitos. Após e depois. Diogo chega somente após as 6 horas. Diogo chega somente depois das 6 horas. Após e depois são sinônimos, eles têm o mesmo significado, né? Então, tanto faz eu usar a palavra após, como eu usar a palavra depois. Então, sinônimos são palavras que têm significados idênticos ou muito próximos, tá? Palavras com significados semelhantes. Morrer e falecer. Ele faleceu às 9 horas do dia 14 de setembro, no Hospital Santa Cecília. Ele morreu às 9 horas do dia 14 de setembro, no Hospital Santa Cecília. Então, ele faleceu e ele morreu são sinônimos perfeitos, não tem diferença. Tanto posso usar faleceu, quanto posso usar morreu, tá? Alfabeto e abecedário. Nosso alfabeto é composto por 26 letras. Nosso abecedário é composto por 26 letras. Tem o mesmo significado. Tanto posso usar alfabeto, quanto posso usar abecedário. Não vai prejudicar o sentido da minha frase. Mas eu tenho exemplos em que quando eu troco prejudica, altera o significado da minha frase, né? Então, vamos ver ali um exemplo em que não alterou. Mariana ficou muito feliz com o presente. Mariana ficou muito alegre com o presente. Feliz e alegre, nesse caso, tem o mesmo significado. Não alterou o sentido da frase. Agora, vejam um exemplo em que alterou-se o sentido da frase. Eu sou muito feliz. Eu sou muito alegre. Então, feliz aqui é no sentido de estar de bem o tempo inteiro. E alegre dá a ideia de momentâneo. Então, aqui tem uma diferença, tá? As duas palavras, quando eu substituí uma pela outra, o significado não foi idêntico, né? Não consegui escutar o que estava dizendo. Não consegui ouvir o que estava dizendo. Escutar no sentido de prestar atenção, sabe? Dar atenção aos conselhos. E ouvir só no sentido de audição, né? Então eu não escutei os conselhos da minha mãe, ou seja, não coloquei em prática os conselhos da minha mãe.
não ouvi a minha mãe, é que eu não ouvi mesmo